Quando quiser. Vamos lá. Fala, pessoal, estamos ao vivo para mais um almoço grátis de sexta-feira. Tenho aqui ao meu lado Lucas Pessoa. E aí, Lucas, beleza? Bom demais. Fábio Figueiredo, quase papai. E aí, Vlad, tranquilo? Tudo jóia, tudo tranquilo. Se o Quase. Vlad se ausentar aí no meio da live, pessoal, é porque estamos na presença aí da filhinha do Vlad, que tá batendo na porta aí, né, Vlad? Tá literalmente batendo na porta. Pode ser Literalmente. a qualquer momento. E mais uma vez na Exatamente. presença aí do Lúcio. Fala aí, Lúcio, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Bora. Boa, pessoal. Nesse último encontro de almoço grátis de sexta-feira de novembro, a gente vai comentar um pouquinho com você sobre ouro, prata, algumas outras commodities, metais preciosos, vamos falar sobre política monetária e falar sobre um destaque do ano, que é a nossa bolsa local, né? Para quem jogava toalha para a Bolsa Brasileira em 2025, a gente está tendo um retorno muito, muito legal. Então, essas são as principais pautas que a gente vai abordar hoje. E para começar aí, eu vou pedir para o Lucas compartilhar um gráfico mostrando um pouco de afrouxamento monetário e política monetária daquilo que a gente vem percebendo durante os últimos 2 anos, principalmente, tá? Então, esse gráfico inicial que eu peguei ali do pessoal da Cobase Letter dá a referência de que nos últimos 6 meses, menos de 10% de bancos centrais no mundo inteiro, considerando mercados desenvolvidos e emergentes, não aumentaram juros. E aí o que a gente percebe? Né? Um movimento de política monetária expansionista, né? Um afrouxamento monetário em curso. Isso abre uma torneira muito legal aí para mercados emergentes, para fluxo de capital migrando para outros lugares, saindo dos Estados Unidos. De certa forma, o que a gente está vendo é o mercado antecipando isso, né? Porque a gente vê um fluxo muito importante, como a gente já abordou aqui e vai reforçar na live de hoje. Mas um ponto muito legal é ver isso materializado, né? E uma afirmação que a gente consegue ter por meio desse gráfico é que nos últimos 2 anos os bancos centrais cortaram em mais de 300 vezes os juros, né? E esse é o maior volume de cortes de juros nesse intervalo de 24 meses que a gente percebe nos últimos 25 anos. Então, estamos vendo finalmente um afrouxamento monetário mais consolidado, robusto e que principalmente não faz um movimento de corta juros para depois elevar, né? É justamente uma estabilidade desse movimento de afrouxamento monetário. E esperamos que em breve a gente consiga ver isso também aqui para o Brasil. É o que a gente está na expectativa para cortes na nossa Selic. Em dezembro agora teremos uma reunião do Fed que basicamente vai cortar juros novamente lá nos Estados Unidos, e aí com um diferencial de juros cada vez maior de Brasil e Estados Unidos, a gente também tem um lastro para começar esse ciclo de afrouxamento monetário por aqui. Esperamos, ainda estamos nesse percentual menor aí dos 10% que não cortou juros, mas de todo modo também estamos numa estabilidade, uma política mais restritiva. E isso naturalmente tem refletido nos mercados. E um ponto que a gente percebe recentemente desse movimento dos bancos centrais, e aí eu vou passar a bola para o Lucas Pessoa, é uma elevação no nível de reservas em ouro, porque a gente percebe um nível recorde em que hoje nós temos mais reservas em ouro do que em euro, né, nos bancos centrais do mundo inteiro, e também para bancos centrais de fora dos Estados Unidos, existe uma reserva maior em ouro do que em títulos públicos americanos. Então, existe um efeito de desdolarização importante em curso acontecendo, e os metais preciosos, aí principalmente tomando como referência o ouro, eles acabam tendo esse movimento bem apreciado, né, Lucas? Sim, cara, é um movimento bem interessante que aconteceu em 2025, né? Já vem acontecendo desde 2024, mas esse ano aqui foi um grande destaque, mais de 57% de valorização. Quando a gente olha, né, para o movimento das compras, né, dos bancos centrais, a gente tem uma forte compra ainda nesse ano, né, pegando o primeiro, segundo e terceiro trimestre, e faltando ainda mais um trimestre para apurar as compras dos bancos centrais. Então, temos aí uma demanda muito forte por ouro, e aí fica até aquela pulga atrás da orelha, né? Por que eles estão comprando tanto ouro assim? Alguém arrisca dizer? Alguém tem algum palpite aí?
Vocês acham que o mundo está com medo de esses boatos de crise e está tendo essa fuga para o ouro? É isso que vocês acham que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo, né? Eu acho que eu vi o pessoal correlacionando isso com a possibilidade de bolha na IA, né? Das empresas de IA, né? Que seria uma bolha gigantesca que estaria prestes a estourar. Enfim, é a correlação que eu vi o pessoal fazendo, mas eu prefiro me abster da explicação. É algo que a gente só vai saber depois, né? É algo posterior. Pensando num asset allocation, para quem não tem ouro na carteira, vocês acham que seria uma boa a pessoa entrar nesse momento e tentar meio que aproveitar, ou vocês acham que isso já... Eu acho que o ouro... resposta, mas qual é o feeling de vocês? O ouro ele tem um papel fundamental no asset allocation de maneira estrutural, né? Vai ter um gráfico aí que a gente vai mostrar do quanto a indústria tende a descorrelacionar com o mercado acionário de maneira geral. Então, só por isso, e evitando pensar em timing, né, de mercado, eu vejo o ouro tendo um papel bem importante na alocação das pessoas, tá? Justamente porque é uma pecinha que é um peixe fora d'água, né? Junto com o Bitcoin, que a gente também vai falar, é um metal que não tem um comportamento que segue a tendência de outras classes. E isso é bem importante da gente considerar quando constrói uma carteira. Então, esse é o primeiro ponto. Falando sobre momento, né, até tentando entender se é uma questão de medo, né, de conflito geopolítico que aflora isso. Tem uma demanda que a gente falou da China, da Índia, um volume entrando muito forte para metais preciosos e não só o ouro. Até eu li uma matéria recentemente mostrando que o JP Morgan, que era o maior provedor de negociações de metais preciosos para a Índia, teve que parar de prover em outubro prata para lá porque estava em falta, né? Então a demanda está aumentando muito, muito. Mas eu acho também que esse é um movimento de correção do que a gente viu na primeira década do século, né? De que vários bancos centrais estavam vendendo as reservas de ouro e agora voltaram a comprar. É claro que o volume de compra está muito alto, mas também é uma questão de equilíbrio de reservas, tá? Em determinado momento, o Lucas Pessoa trouxe isso no nosso podcast, mostrando que o ouro tem ainda uma margem muito maior para crescer dentro do portfólio como um todo, porque percentualmente falando, ainda ocupa um pequeno espaço. Então... E se a gente parar para pensar, né? Vamos pegar aí os históricos passados. O ouro, ele subia em cenário de crise, né? Conhecido como flight to quality. A galera pegava o dinheiro e colocava em algo mais seguro. Mas como a gente não tem esse cenário, porque as bolsas estão batendo máximas históricas, né? E mesmo assim o ouro vem renovando máximas. Então, será que algo vai acontecer ainda aí? Que fica esse questionamento, mas o que o Lucas comentou, é uma alocação estrutural que dá para ter em, vamos colocar, né, quase todos os níveis de perfil aí, pelo menos um percentual em ouro, é viável pela questão de diversificação e descorrelação. É isso aí. Aqui é um gráfico bem interessante, mostrando a valorização do ouro nesse ano frente aos principais índices. Quando a gente olha aí para os mercados emergentes, até destaquei aqui o Brasil também, que é um grande destaque aí desse ano, né? E aqui o EWZ, que já é dolarizado, então vem com 50% de valorização somente nesse ano. VT, que é o índice que pega praticamente o índice do ETF, né, que tem todas as empresas do mundo. Nasdaq, SP500, índice da Europa. Então o ouro vem dando aí um banho nas principais índices. Eu sei que não é a mesma classe de ativo, mas isso aqui reforça o ponto de você ter uma carteira diversificada em diversas classes de ativos. Não sei se alguém quer comentar algo sobre o WZ aí, mas vem performando muito bem. Eu achei legal o último gráfico ali, Lucas, porque é bacana ver como o mercado brasileiro conseguiu descorrelacionar dos outros emergentes também nesse ano, né? Como era uma bola que parecia dentro desses emergentes ainda mais comprimida. Eu estava olhando até os meus posts que eu fiz no ano passado, de que ainda tínhamos um caminho muito grande para apreciação dos mercados emergentes, e eu sigo achando isso, até pelo conteúdo que eu trouxe no primeiro slide, de um ciclo de afrouxamento monetário. Ainda acho que mesmo com essa apreciação,
a gente está diante de uma rotação bem importante de mercado que não está perto do fim, nem nada do tipo. Mas é legal de ver como o Brasil conseguiu se destravar muito bem nesse ano, ao passo que, inclusive, comparando com os pares dele. Né? É um destaque. E o próprio ouro, como o ouro tem um padrão de comportamento distinto das outras classes, dá para ver que os gráficos, as linhas mais abaixo, né, do mercado americano, elas estão bem mais coladas ali, porque bem mais correlacionadas, né? O VT, ele está sendo praticamente carregado aí pelo S&P, o S&P está sendo praticamente carregado pelo Nasdaq 100, então tá tudo muito tudo junto e misturado, realmente. E quando a gente olha para a classe dos metais, né, Palladium, prata, platina e o próprio ouro, a gente tem aí um movimento muito forte, principalmente na prata, que ficou há muito e muito tempo. O Vlad é um cara que acompanha a prata e já tem um bom tempo. E foi um terror em muitos e muitos anos, né, Vlad? Não saía do lugar. Foi, nossa senhora. Até que o jeito que eu encontrei de se beneficiar da prata é: para de colocar stop. Define o percentual da carteira, deixa quieto. Quer fazer trade na prata, vai ser estopado. A prata maltrata. Quem quer colocar stop e ficar fazendo trade bonitinho ali, não dá. Realmente, define um percentual, deixa oscilar para cima e para baixo, dá as voltas doidas dela, porque realmente é um ativo que tem um comportamento interessante, está testando a máxima, né, lá do final dos anos 70, final ali dos anos 2010, mas não sei se vocês já viram o gráfico da prata descontada a inflação. Cara, tem, assim, os $50 daquela época, obviamente que não é o mesmo de agora, né? Exato. Então, é uma coisa de prata a $400, $600, é um negócio assim, sabe? Se a gente for... exatamente. Isso é uma visão interessante, né? Se a gente for colocar aí os dados da inflação no desconto, né, da cotação, é um preço bem avançado que pode chegar. Uma pergunta interessante aqui, pessoal. Como vocês compram ouro? Fundos, ETFs? Quem se arrisca aí a responder essa? Eu tenho um cofre em casa e guardo ouro dentro do brincadeira. Eu utilizo ETFs mesmo para poder fazer essa alocação. Inclusive, é legal porque no Brasil a gente está tendo uma maturidade cada vez maior dessa indústria. A gente recentemente teve a disponibilidade de alocar por meio de um ETF redeado, ou seja, você vai ter somente a variação do ouro e o diferencial de juros de Brasil e Estados Unidos. Isso é muito bom porque pode ser algo adequado para iniciar uma exposição ao metal. Se você coloca o efeito do câmbio nessa conta, a longo prazo tende a ser bem positivo, só que no curto prazo pode trazer uma volatilidade muito grande e isso pode não ser legal para alguns perfis. Então, acho que o ETF supre muito bem essa demanda. Vocês conhecem algum ETF interessante para ter uma exposição de mais de um metal precioso? Uma combinação com ouro, prata, platino e alguns outros? Ou você acha que vale a pena uma exposição, por exemplo, no IAU, ou então nesse outro ETF aqui do Brasil, ou então o SLV de prata? O que vocês acham? Eu desconheço, sinceramente, Lúcio. Eu não sei se tem como, por exemplo, a gente tem o hash para cripto, se a gente teria alguma coisa para metais preciosos. Posso interromper, Lucas? Claro, por favor. Tem um ETF lá fora. Um deles é o DBA, que é um ETF que se expõe em commodities agrícolas, e tem o DBC. E esse DBC, pelo que eu tô vendo aqui, ele tem ouro sim, tem ouro, alumínio, prata, só não tem os pesos, né? É bom dar uma fuçada ali. Tem que ver exatamente qual é o peso de cada uma delas, né? E se tá atualizado, enfim, mas no Google rapidinho que eu dei aqui, seria esse, DBC, é o ETF. O DBC eu não conheço, o DBA eu já conheço bastante, né? É um ETF bem conhecido no mercado, é praticamente um benchmark, né, Vlad, no mercado. Exatamente. Né? Mas, enfim, cada uma dos metais tem o seu ETF, né? Também dá para montar, entendendo que cada um é um pouquinho mais agressivo que o outro, né? Eu brinco que é a alocação de escadinha, né? Quanto mais agressivo, coloca menos, quanto menos agressivo, aloca um pouquinho mais, né? Então, o ouro mais famoso é o IAU, é o mais barato, vamos dizer, né? O mais famoso é o GLD, né? Depois tem o SLV da prata, tem o PLTT, né? Que é da platina. Sim. E o PALL do paládio, né? Exatamente. Esse aí é interessante também. E o ciclo, Vlad, do ouro?
que você me diz? Olha só, então, eu costumo acompanhar o ciclo dos mercados, né, pessoal? Então, eu divido ali os ciclos por ciclo presidencial, né? Então, tem o ciclo eleitoral, pós-eleitoral, meio de mandato e pós-eleitoral. Lá fora é ano pós-eleitoral, né? Então, vejam, esse aqui é o gráfico do ciclo de anos pós-eleitorais do ouro nos últimos 30 anos, tá? Veja que foi muito mais do que o esperado, né? Ou seja, aqui eu tirei o dado do ouro, porque senão a escala não deixava ver o ciclo, que é o que importa, né? Mas qual que era a mensagem, né? Desde o começo do ano a expectativa era altista, né? Especialmente a partir do segundo semestre, né? A partir aqui de julho foi quando o mercado marcou fundo, tá? Então a expectativa é de continuidade desse movimento de alta, né? Mas não numa intensidade tão forte quanto foi de julho a outubro. E relembro, né? Esse ciclo ele é calculado sem os dados desse ano, né? Não está incluso aqui os dados desse ano. Ou seja, esse movimento de alta forte que o ouro fez ali no segundo semestre, a partir de maio, se eu não me engano, esteve absolutamente alinhado com o seu ciclo, né? Então, eu esperaria alguma lateralização agora no descanso, acho que foi colocado ali, né, se faria sentido se expor agora o ouro. Eu entendo que o ouro deu uma grande esticada, né, se a gente olha o gráfico mensal, sei lá quantos meses de alta consecutiva, mas é aquela coisa, né, tem um 1% da carteira, só para dizer que entrou e aí se corrigiu e completando para ir buscar o percentual, né, seja 5%, seja 10%, é o que eu tenho feito com o pessoal que é mais próximo, né. Eu acho que esse é o caminho. Coloca ali um titiquinho só para dizer que participou. Se subiu, beleza, já entrei um pouquinho. Se não subiu, aí sim, né? Aí vai completando com o percentual que tu tinha planejado inicialmente. Eu acho que esse é o caminho, mas que tá esticado, tá. Eu agora, 10% da carteira, eu acho um movimento bem ousado, assim, extremamente ousado. Né? Eu acho, mas aí é questão de perfil, né? Aquela coisa que foi colocado antes. Perfis e perfis, né? Certo e errado não tem. Exato. Certo é dormir bem e acordar disposto no dia seguinte, né? Acordar com dor de barriga porque o mercado se movimentou é o que é o problema, na minha visão. O importante é dormir de noite, né? Exatamente. Inclusive, essa estratégia de comprando aos poucos, isso é uma regra que serve para, acho que todos os percentuais ali de alocação, todas as classes de ativos. A pessoa, às vezes, a pessoa mais iniciante, a gente pode falar isso com propriedade nos clientes que a gente atende. Às vezes chega a pessoa que vê muita notícia e a pessoa fala, eu preciso comprar tudo, então ouro, preciso comprar tudo Bitcoin. Nossa. Calma. Assim, o mercado não vai fugir, tem oportunidade toda hora. Vamos dar o primeiro passo. É que nem você entrar numa piscina e você não sabe a fundura dela. Você não sabe o quão profunda ela é. Então, coloca o primeiro passo, sente a temperatura da água. Porque às vezes eu percebo que tem muita gente que fala assim, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Só que a pessoa ainda não presenciou o que é ter uma volatilidade muito intensa na carteira dela. E às vezes a pessoa acha que não, eu vou dar conta. Vocês passaram na hora é diferente. Né? Depois que o seu dinheiro está ali, eu gosto de uma expressão que fala assim, depois que você coloca o seu dinheiro ali, você já começa a julgar aquele ativo de uma forma até um pouco mais enviesada. Vocês concordam comigo? Às vezes o fator emocional ali acaba impactando o investidor mais iniciante. Por isso a importância de ter um percentual ali no asset allocation. Exato. E a gente, na média, seres humanos, a gente subestima o risco, né? A gente acha que é muito mais agressivo do que de fato é, né? Não sei quem é da época aqui no final do ano de 2019, qual que era a moda nas redes sociais, né? Era postar a curva de capital lá em dezembro, né? Lá o Ibovespa subiu e a carteira lá em cima, hashtag 100% em renda variável. Quem que lembra disso? Claro, né? Bull market, mercado bombando, explodindo, todo mundo feliz da vida. O que o mercado fez 2-3 meses depois? Desabou o topo. E o que o pessoal descobriu no meio de março? Acho que eu não devia ter 100% da minha exposição em renda variável. O pessoal tendo, como eu brinco, né? Desconfortos intestinais no pior fase possível para se ter, né? Que é no meio de uma queda aguda, né? E é nas quedas agudas que a gente deveria comprar, né? Deveria pensar ali se o cara botou o percentual que ele entendia como ok. Na queda, aquele percentual diminuiu, né? Então seria ali o momento dele completar. Ele teria comprado em ponto muito mais adequado, né? Mas eu concordo com o que o amigo Lúcio colocou, que quando a pessoa chega, ela quer já montar o portfólio, por quê? E eu entendi isso conversando agora com clientes, né? Como a maioria das pessoas nunca teve acesso, né, a uma orientação profissional, né, e alinhada com os interesses dela, ela quer de todo jeito se alinhar o máximo possível. Ela fez, entre aspas, tudo errado até então. Não, agora eu quero ficar certinho, quadradinho, bonitinho, né? Eu digo, cara, isso aqui vai demorar meses para a gente buscar esses percentuais aqui. Vai demorar meses, né? E que bom, e que demore, né? E aí você vai sentindo daqui a pouco que foi colocado aqui, proposto esse percentual, nem é para ti,
daqui a pouco nem é para você, né? A gente se baseou ali num ponto de vista teórico, né? A gente só vai descobrir o que você aceita mesmo com o andar da carruagem. Um belíssimo exemplo, antes da gente falar do ciclo da prata. O petróleo. Não sei se vocês já viram, deveria ter separado esse gráfico, né? O petróleo, o pessoal linkou com o ouro e com o cobre, se não me engano. Não lembro qual era a outra commodity. Que é uma commodity que tende a andar atrasada. Então, ouro e cobre sobem, aí o petróleo demora, pum, vai depois. Aí umas 2, 3 vezes. Pode ser correlação ilusória? Pode ser correlação ilusória. Mas que tinha esse efeito, tinha. O petróleo tá paradinho agora, né? Pergunto, quem quer entrar no petróleo agora que não tá andando? Ninguém. Pode oferecer, ofereço para os clientes de vocês aí 1% em petróleo. Ninguém quer. Cara, você linka com a Petrobras. Exato, não quer. Agora, se der uma porrada de uns 10, 20, 15%, todo mundo vai querer. Por que a gente não investiu? Exatamente. Então é aquela coisa, pô, tem uma tese aqui, faz sentido. Beleza, então aloca um pouquinho. Se não foi, ainda bem que eu aloquei pouquinho. Se foi, ainda bem que eu já aloquei um pouquinho. E aí eu vou buscando o percentual que eu pré-determinei, né? Enfim, voltando aqui para o ciclo da prata, então tanto ouro quanto prata, ali nos últimos 2 meses do ano, eles tendem a dar uma lateralizada, né? Mas, enfim, tanto ouro quanto prata em anos pós-eleitorais nos Estados Unidos, tiveram, né, no passado, anos positivos e estão tendo, efetivamente, agora em 2025 também um ano bastante positivo, né? Mas é aquela coisa, cuidado com o FOMO, se for para entrar de pouquinho, e vai buscando o teu percentual aos poucos. Esse é o segredo, é achar o percentual da tua carteira que você aceita ver oscilar. E até um ponto muito legal para destacar é que nesse momento, principalmente, fazer esse movimento de maneira bem gradual é super positivo, porque caixa está rendendo muito, né? Eu brinco com os clientes aí que a gente não vê uma Selic nesse nível desde que o Ronaldo era o camisa 9 da nossa seleção. Nossa, que saudades. Então saudades daquela seleção, né? O juro a gente está vivendo o mesmo nível. Mas fazer isso de uma maneira bem gradual e transferindo caixa aos poucos, em qualquer cenário seria uma medida prudente. Mas nesse, ainda mais, né, porque o caixa por si só já está rendendo bem, a gente não precisa ter pressa para buscar os percentuais. E tanto caixa Brasil e Estados Unidos, né? Porque Exato. uma taxa de juros de 4% nos Estados Unidos também é uma taxa bem alta. Para a realidade deles, bem alta, bem alta. Se a gente pegar. E a correlação, Lucas? O que você me diz da Boa. indústria de finanças? Esse era o gráfico que eu tinha comentado no período anterior, que à medida em que a gente mantém uma alocação voltado para a indústria de commodities, aqui eu não estou falando para as commodities em si, sim empresas relacionadas, então para o ouro, mineradoras de ouro, de prata, etc. Né? Mas quanto maior é o horizonte de exposição que eu tenho em empresas que estão relacionadas a essas indústrias, menor tende a ser a correlação com o mercado em si. Tá? Então, isso é um fator de proteção que a gente sempre busca quando monta o quebra-cabeça do asset allocation, né? Colocar classes que não vão seguir o mesmo padrão de comportamento. Isso é muito importante e saudável, visto que quando o mercado está indo bem, a gente tem uma carteira totalmente correlacionada, é maravilhoso, mas quando o mercado vira e você tem uma carteira que segue uma correlação muito forte, é um impacto muito grande, como o Vlad comentou, né? Como é que eu posso dizer? Os arrojados de suitability ali, que quando o formulário são investidores arrojados, e aí quando o mercado vira, percebem que tinha uma exposição muito grande em uma classe e que a carteira estava muito correlacionada, muito presa. Então aceitem em determinados momentos verem a carteira de vocês performando de maneira distinta entre as classes, né? Tem clientes que adoram ver ali o desempenho de uma classe ou outra. Até postei recentemente no meu Instagram que cripto acaba sendo essa classe, né? Que abre um olhar de acompanhamento muito próximo. Tem gente que olha, pô, o hash caiu hoje, subiu amanhã, sabe? É um negócio muito próximo, porque é um padrão de volatilidade muito distinto ainda, né? É uma classe que tem o comportamento dela. E é justamente por isso que ela também tem um espaço bem legal na carteira, porque ela se move de uma maneira muito diferente das outras classes. E a indústria de commodities, como mostra naquele gráfico também. Tá? E agora eu vou passar a bola aí para o Lúcio, né, até fazendo um gancho aí de Bitcoin, como a gente falou de ouro, teve um podcast recentemente que eu gravei ali para os nossos clientes, com um comentário do Deutsche Bank, da casa de research do Deutsche Bank, um banco alemão, que fala o quanto o ouro tomou um caminho que parece que o Bitcoin tem uma margem para tomar uma trajetória parecida, né?
o ouro inicialmente era contestado, depois passou a ser validado, passou a ser aceito. Hoje os bancos centrais têm uma reserva consistente. É possível que até 2030, nesse relatório que eles reportaram, que a gente veja o Bitcoin tendo um espaço relevante nas reservas dos bancos centrais. E, inclusive, no paralelo de comparação de Bitcoin e ouro, ambos são descorrelacionados também. Então é legal porque é uma classe que passa a ter um espaço maior e, naturalmente, tem uma adesão institucional cada vez maior. Também a gente brincou, né, Lucas, que no último comitê, o próprio JP Morgan falou que o ecossistema de cripto passa a deixar de lado uma imagem de ser mais voltada ao que seria venture capital de risco, e Sim. passa a ser algo mais estrutural. Deixou de ser aquele papo de pessoal de blog, de aqueles nerds de computador que ficavam falando de cripto todo dia, e passou a ter um alcance cada vez maior. E aí eu queria passar a bola para o Lúcio, porque ele separou um material bem legal para falar de Bitcoin. Então, Lúcio, o que indica essa cotação aí desse gráfico aí? Recentemente a gente não está vendo um movimento muito positivo, mas o que a gente pode estimar aí com base nessa sua leitura? Deixa eu só, acho um ponto importante, tem até uma pergunta do Fernando. Pessoal, você conseguiu eu vou colocar agora mesmo, já é um ponto interessante. Olha só, desculpa a minha ignorância, mas tem uma dúvida. O ouro está ligado ao Bitcoin? Quando um sobe, o outro tende a subir? E esse é o ponto da beleza de você investir em ativos que não são correlacionados. E respondendo à pergunta, não, eles não têm essa ligação. O Bitcoin tem um fluxo, tem um comportamento, e o ouro tem outro comportamento. Pode acontecer em determinado momento, coincidentemente, dos dois caminharem juntos, mas isso não tem nenhuma correlação direta. E é por isso que é importante investir nos dois. Concordam comigo? Sim. Essa beleza de diversificação na sua carteira, que vai diminuir o risco dela e você conseguir ter mais retorno no longo prazo. Bom, falando desse grande... Deixa eu fazer uma provocação, a velha frase que você já deve ter ouvido, Lúcio. Diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. O que você responde para esse sujeito que fala essa anedota? Eu acho que a pessoa confunde diversificação com pulverização. Ela acha que diversificar, muitas vezes, ela acha que é colocar em vários ativos diferentes. E o princípio da diversificação não é esse. O princípio não é a quantidade de ativos, mas é os ativos que têm um comportamento diferente. Essa é a chave. Você pode ter na sua carteira uma pessoa, às vezes um investidor tem 20 ativos, ele acha que está diversificado. E quando tem um movimento direcional, a carteira inteira dele sobe. Em determinado momento da economia, a carteira inteira dele vai cair. Isso é ruim. Você pode ter outro investidor que tem na carteira dele 4 ou 5 ativos, por exemplo, renda fixa Brasil, ações Estados Unidos ou ações globais, ouro, criptomoedas. Só que eu falei são ativos que têm comportamentos completamente diferentes. Então, com 4 ou 5 ativos, você tem uma diversificação muito mais inteligente do que uma outra pessoa que tem dezenas de ativos. Certo? Perfeito. E é importante colocar também que o pessoal diz, o Warren Buffett não diversifica. Pelo contrário, olha lá a carteira dele, cara. Quantos ativos tem, né? E muitas vezes, dependendo da carteira, né? Só os pesos que você mexe ali nos ativos, você diminui o risco e, em algumas situações, diminui o risco e aumenta o retorno, né? Exatamente. Então, diversificar, a menos que você tenha a bola de cristal, sabendo que vai subir e se aloca 100% lá do capital, coisa que certamente ninguém possui, é necessário para a sanidade mental do investidor. E acho que a prioridade do investidor não tem que ser buscar rentabilidade. Na minha opinião, tem que buscar menos volatilidade. É você diminuir o risco da sua carteira. Depois você pensa em rentabilidade. E o que vai... Exato. Deixa eu voltar para o Bitcoin, porque senão a gente vai estourar o nosso tempo. Deixa eu dar uma adenda nesse ponto que o Fábio falou. Vamos colocar gestores de fundos, Warren Buffett, são investidores profissionais, institucionais. Eles têm outra abordagem de um investidor comum que está chegando agora no mercado financeiro. São abordagens diferentes. Não é porque o cara colocou lá no Twitter, porque você fazer diversificação, pulverização e levar tudo ao pé da letra, não é assim. Você tem que olhar para a sua vida, para o seu perfil e para o seu objetivo.
Primeiro, antes de tudo. E depois você vai ver notícia, vai ver relatório, artigo e tudo mais. Mas segue aí, Lúcio, vai. Pode ir. Quando a gente olha esse gráfico aqui, olha só que interessante. De 2023 até 2025, até o topo histórico ali de 2025, o ativo subiu, o Bitcoin subiu mais de 400%. De 20 mil dólares, saiu para mais de 120 mil dólares. E hoje, nesse momento, a gente está experimentando uma queda de 30% praticamente em menos de um mês. É uma oportunidade interessante para quem nunca esteve nesse mundo, nunca comprou Bitcoin, pode ser um excelente momento de você começar a entrar. Se você avançar no gráfico, Lucas, e no próximo, aqui você consegue ver, eu coloquei aqui algumas linhas de suporte, resistência, não quero entrar no detalhe de análise técnica, mas você vê que é comum ter esses movimentos. Quando o ativo está numa tendência de alta, é normal ele ter uma expansão, depois uma correção. Ali eu até coloquei o RSI ali embaixo. Você vê que o RSI, que é um indicador de um oscilador de volatilidade, está mostrando que tem uma força vendedora muito forte. Então, não estou dizendo que esse é o melhor momento para você comprar Bitcoin necessariamente? Não, mas para você que está pensando em entrar nesse ativo, com certeza é muito melhor você dar o primeiro passo, colocar o seu primeiro pé na piscina agora, do que quando o Bitcoin está nas altas históricas. E até uma provocação que eu queria ouvir de vocês, eu acho que a maioria das pessoas que estão nessa live aqui já investem em criptomoedas. Então, a gente está falando muitas vezes com uma pessoa que já sabe disso. Só que, pensando justamente nessas pessoas, o problema muitas vezes é o excesso de exposição em criptos. E aí eu queria saber de vocês. Quando você pega uma pessoa que tem, por exemplo, 30% dos investimentos dela, ou 50% dos investimentos dela em cripto, e nesse momento de queda, ela tem, sei lá, 45%, continua tendo 50% ou 40%. Em tese, isso é difícil falar qual que é o percentual ideal, mas tem estudo que mostra que diz que 5%, no máximo 10%, é uma exposição interessante. Acima disso, o risco começa a ficar muito forte na carteira. Quando você pega uma pessoa que está nessa situação, que já está muito exposta, qual que seria o mais correto a se fazer? Ela não fazer nada? Ela, de repente, vender? Ou, de repente, aproveitar esse momento e aumentar ainda mais a exposição? Vocês têm uma opinião sobre isso? Eu acho que uma pessoa que tem uma exposição tão grande em cripto, ela tem um nível de maturidade para lidar com volatilidade muito diferente e vê no Bitcoin e outros projetos algo além de uma questão de alocação, sabe? Então, eu tenho o caso de cliente que tem uma alocação bem relevante em cripto, né, que já foi uma alocação nesse nível. Mas eu sei que a maturidade que esse cliente tem para lidar com esse tipo de cenário é muito diferente. Eu jamais indicaria para uma pessoa que estaria começando e entendendo isso, uma exposição que superasse 20%. Jamais. 10%, 5%, às vezes, é onde a gente vai estar mirando no intervalo longo para buscar essa exposição. Agora, a gente acaba atendendo pessoas que já vieram com volumes até maiores. E essa pessoa, ela sabe lidar com esse tipo de condição, do que eu tenho percebido, tá? Pelo menos da experiência dos clientes que eu atendo. E não está vendo essa queda, esse período mais conturbado do mercado como uma questão que pode tirar ela do jogo ou que ela vai panicar por conta disso, sabe? Pelo menos nesse caso, de Conte, você costuma tirar no sentido visual do asset allocation e colocar numa outra caixinha para ela não... Não, eu sempre deixo no asset, né, para ele entender na proporção da relação que se tem com o todo. Mas eu não indicaria realizar esse prejuízo e talvez estimularia essa pessoa a olhar para outras classes, né, de maneira gradual com os próximos aportes, e não com resgate para poder... eu sigo essa linha também. Assim, depende muito do perfil do cliente, assim, no meu caso. Quando o cliente ele vem com uma posição muito grande em cripto, vai depender muito do seu nível de consciência sobre a tecnologia, sobre os projetos, sobre os fundamentos. Eu tenho um cliente que tem cripto e não vende Bitcoin, não vai vender, não quer vender. Tá tudo bem, então tá bom, aguenta a volatilidade e segue. Aí o que a gente faz? Foca nas outras classes de ativos com os próximos aportes.
Então, o seu novo dinheiro ele vai para outra classe de ativo, porque o seu percentual de risco nos criptos já está muito além do que você deveria ter. Normalmente é quem faz autocustódia, né? O pessoal que tem autocustódia tende a ter um percentual maior. Quem tem uma exposição por meio de ETFs entende cripto como parte da carteira. Particularmente não é uma regra, obviamente, né? Mas é basicamente o comportamento que eu percebo. Ó, até colocar aqui, ó. Se for libertário, ele vai comprar mais. O Dutra. É isso aí. E se for parar para pensar, agora está um excelente momento para você aumentar a alocação. A questão é aquela pessoa que já está no talo ali. Exatamente. Só que daí essa pessoa que já está no talo, ela vai querer comprar mais agora. É aí que vai da gente começar a controlar essa questão. É um jogo nada trivial, tá? Quando a pessoa já tem uma alocação muito grande em criptomoedas. Essa é a minha opinião, né? Tem até uma pergunta aqui, ó. Pergunta não, né? Uma afirmação. Apesar do ouro não ter nada a ver com Bitcoin, historicamente o Bitcoin vem seguindo o ouro de forma atrasada. Tem um indicador que mostra que tanto o ouro quanto o Bitcoin, eles tendem a apreciar à medida em que a gente vê um aumento do M2, né, do agregado monetário de liquidez. Não estou dizendo que isso é uma causalidade, mas que tem uma correlação tanto do ouro com o M2 quanto do Bitcoin, fato é que tem. Então, a gente percebe eles com algumas características semelhantes, de reserva de valor, de ser um ativo finito, escasso. Então, alguns movimentos acabam em determinados períodos seguindo a mesma linha, mas não é uma regra estrutural, assim, em janelas maiores. Eu acho que o ponto de fundamento acho que é a questão da reserva de valor, entre aspas, porque é diferente, né? Você tem a mineração totalmente digital e com um protocolo que ele já segue um parâmetro desde lá de 2009 e de uma mineração física que do nada pode achar um ouro em qualquer lugar do mundo. São coisas distintas, mas tem uma base de fundamento muito parecida. Então pode ser que por isso tenha ali uma correlação um pouco atrasada, vamos colocar assim, entre as duas classes. Mas é interessante. Vamos ver só no futuro, que o Bitcoin é muito novo, né? Se a gente pegar assim, não tem tanto histórico. Se a gente parar para ver. O backtest é de 2009. É pouca coisa. É pouco histórico. Né? Qual que é o histórico legal fazer um backtest aí, Vlad? Você me diz. Cara, o que mais importa não é nem tanto o histórico, né? O tamanho da amostra, mas sim os diferentes mercados que aconteceram ali dentro, né? Então você pega um ativo, sei lá, tem um exemplo, né? Tem 20 anos, mas só subiu, não corrigiu nunca, tipo, né? Obviamente toda a estratégia de tendência, por exemplo, vai funcionar muito bem, né? Claro, só subiu, né? Então tem que ter esse bom senso, assim, sabe? Então é importante que tenha vários tipos de mercado, né? Vários regimes de mercado, né? Pô, tendências de baixa, mais volátil, menos volátil, tendência de alta, de baixa, enfim. Isso é que dá mais valor para a base, né? Então, não necessariamente o tamanho da amostra em termos de tempo, né? Então, o Bitcoin de 2009 para cá já teve muita história para contar ali, né? Acho que qualquer tipo de backtest já tem alguma valia, né? Obviamente, né? Que não é porque o backtest X apresentou o resultado Y que agora o futuro será igual ao passado, né? É sempre uma expectativa, né? A gente espera que exista algum tipo de inércia, mas nunca vai ter a garantia que o futuro vai se comportar como o passado, né? Tem que ter essa maturidade, né? Perfeito. Interessante. Ó, uma perguntinha aqui interessante, ó, para vocês. Taxista de Nova York disse para não investir mais em ações americanas pelo risco de crash. Será bullish ou é hora de alavancar? Bora pegar alavancado agora, então. Esse é o sinal para essa finalidade. Brincadeira, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Lucas, eu ia falar um pouquinho sobre mercado acionário local, mas acho que a gente já excedeu o nosso tempo aqui. De repente, a gente fala sobre isso em uma outra oportunidade. Eu vi até que o Vlad fez um comentário sobre isso, mas, enfim, nas redes sociais dele. Então, dê uma conferida no Instagram do Vlad aí, porque tem um post bacana sobre um dos instrumentos que a gente usa na alocação local acionária para o cliente, tá? Mas aí a gente fala sobre isso numa outra oportunidade. Pode deixar um gancho para a próxima live. É isso. Aproveitar um bom momento. Espero que Bolsa Local continue num bom momento para que a gente tenha estofo para continuar falando bem dela na próxima live, né? Porque foi uma pauta que a gente, enfim, na próxima sexta nós não teremos esse encontro, tá? Já adianto para vocês,
mas quem sabe ali na metade de dezembro a gente consiga falar então só, ou melhor, inicialmente sobre Bolsa Local para depois adentrar em outros temas. Perfeito. Excelente, pessoal. Perfeito. Valeu, Algo a pessoal. mais a acrescentar? Era isso. Obrigado Valeu. pela companhia de vocês aí. Vlad, na próxima live vai estar acompanhado, né, Vlad? Vai ter uma parceria Tomara. na nossa live. Lúcio e Lucas, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. A gente se vê no próximo almoço grátis de sexta. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.